Meus irmãos, a paz do Senhor, nós louvamos o Senhor nosso Deus neste dia tão glorioso, pois Ele tem nos concedido a sua graça, tem nos concedido a vida, tem nos dado a respiração, e nós estamos aqui para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor e aprender a sua santa palavra. Nós estamos no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro, no seu templo sede, igreja essa pastoreada pelo pastor presidente Sisac Valadares. E hoje nós estaremos estudando na nossa escola bíblica dominical a lição de número 7 sobre o tema Eu sou a ressurreição e a vida. Os irmãos que estão em casa e os que aqui estão nos assistindo, nós iremos ler o texto áureo da nossa lição, que diz da seguinte forma: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Leitura bíblica em classe, ela está extraída do texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículos 14, 15, 17 a 21, 23 e também 27. E os irmãos nos acompanhem. Logo após a leitura bíblica, nós estaremos orando ao Senhor para que o Espírito Santo nos ajude nesta lição no dia de hoje, para que possamos aprender mais da palavra do Senhor. Leitura bíblica. Então disse-lhe Jesus, versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Jesus. Nós estaremos orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Louvamos a ti pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sisac Valadares, e de toda a sua família. Louvamos a ti, meu Deus, pela vida dos irmãos, alunos da escola bíblica dominical. Louvamos a ti, Senhor meu Deus, pela vida daqueles que, por circunstâncias ou por forças maiores, não podem estar na tua casa para aprender a tua palavra, mas que têm acesso, Senhor, aos canais da igreja. Abençoe-os, alcance-os com a tua poderosa mão. Espírito Santo, ministra a tua palavra às nossas almas. Fala profundamente, Senhor, aos nossos corações sobre esse tema tão importante, Senhor meu Deus, que é a ressurreição, pois esta é a nossa viva esperança. Ajuda-nos a entender a tua palavra, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ilumina, Senhor meu Deus, com clareza o nosso raciocínio, para que, Senhor, possamos compreender o teu propósito para a nossa vida, sabendo que o Senhor deseja e quer o melhor para cada um de nós. Pai, assim eu peço e glorifico o teu nome, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos há algumas semanas estudando
a Escola Bíblica Dominical sob o tema "E o Verbo se fez carne". Textos que são extraídos do Evangelho segundo escreveu João. João, ele é considerado o único evangelho não sinótico, isto é, ele não tem o mesmo ponto de vista, ou sob o mesmo ponto de vista, como Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho mais teológico, mais profundo, foi escrito por volta do ano 90, 95, depois do Senhor Jesus, e a tônica, né, maior de João era combater um erro doutrinário que surgia na igreja, que era o gnosticismo, que afirmava que Deus não podia se materializar, que se fosse Deus não poderia ser homem, e se fosse homem não poderia ser Deus. E ele escreve dizendo, no final do seu evangelho, que o outro propósito é para que a gente, vendo tudo que Jesus fez e falou, creiamos que de fato ele é o Filho de Deus. E hoje nós temos em nossas mãos a lição de número 7, lição essa que vai tratar sobre a ressurreição, ou Jesus dizendo: "Eu sou a ressurreição e a vida". Em termos de introdução, o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, ele revela alguns aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo desta lição. Então, nós iremos refletir sobre o propósito de Deus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar sobre o diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, partir para o milagre de Lázaro, examinando a doutrina fundamental a respeito da ressurreição do corpo, como é ensinada por Jesus e em todo o Novo Testamento. É interessante que os irmãos, todas as vezes que estiverem lendo a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, tenham em mente a questão sempre do contexto histórico, né, o que está acontecendo, o pano de fundo do enredo que a Bíblia está narrando, o que os autores estão escrevendo, para que você tenha um entendimento mais claro a respeito das Escrituras. Então, eu quero pontuar aqui que é importante nós situarmos esse episódio do capítulo 11 de João, porque ele marca um ponto decisivo na narrativa deste evangelho, pois a ressurreição de Lázaro será o último e mais impressionante dos 7 sinais que estão registrados no evangelho de João. E, por ser o mais importante, acaba também ocorrendo que, por causa desta ressurreição, precipita-se então a decisão final das autoridades judaicas em matar Jesus Cristo. João, ele estrutura o seu evangelho de forma única, organizando em torno desses 7 sinais ou milagres e que revelam progressivamente a identidade e missão de Jesus. A ressurreição de Lázaro é o clímax dessa sequência, demonstrando o poder de Jesus sobre a morte, que é o inimigo final da humanidade. E é interessante, quando falamos em aspectos de morte, falarmos um pouco dessa doutrina, isso de forma um pouco rápida, porque nós estamos a título de introdução, sobre a doutrina da ressurreição do corpo. O milagre de Lázaro, ele nos permite explorar a ressurreição do corpo, e este é um tema central da fé cristã. A ressurreição corporal, que nós acreditamos, e não em reencarnação, mas em ressurreição. Reencarnar seria basicamente, bem simples, nós não vamos entrar nesse assunto, mas seria a pessoa morrer e voltar à vida em um outro corpo, seja ele um corpo humano ou, como outras religiões, pode voltar num animal e assim por diante, ou por qualquer outra coisa. Não, nós acreditamos na ressurreição, que é você voltar à vida no seu próprio corpo. E isso é um ato soberano de Deus ao trazer novamente vida a um corpo já morto. Deus, ele criou o ser humano com uma unidade psicossomática, corpo, alma e espírito. Algumas tradições teológicas apenas tratam como corpo e alma, mas, a despeito disso, vamos levar em consideração o aspecto material e imaterial da nossa constituição
criada por Deus. A redenção completa, ela inclui todos esses aspectos. Ele não inclui só a questão da vivificação da alma, mas ela também implica na ressurreição do corpo. É interessante pensar que dentro do processo da santificação, nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados e seremos glorificados. E o ato de glorificação, que é o estágio final da nossa salvação, dar-se-á ou pelo arrebatamento, Jesus vindo buscar a igreja, e a ressurreição dos mortos. Então, para que isso ocorra, há necessidade de que não seja só o aspecto de alma, mas o corpo também é necessário para que tenhamos a redenção completa. Aí lemos no Evangelho de João que o Verbo ele se fez carne. E quando o Verbo se faz carne, é tão extremamente importante e interessante que Jesus ele dá dignidade para a existência corporal humana. Não é pensar em aspectos apenas de alma, mas também de corpo. A ressurreição de Jesus, conforme Colossenses 1,18, narra que ele é o primeiro ou primogênito dentre os mortos. Significa dizer que ele é o protótipo e garantia da nossa ressurreição. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo, que é penhor da nossa herança. E aí vale ressaltar a natureza deste corpo que nós iremos receber quando o Senhor vier buscar a sua igreja ou por ocasião da ressurreição. Paulo elabora sobre a natureza do corpo ressurreto em 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 42, ele diz que este corpo será incorruptível. No versículo 43, ele diz que será glorioso. No versículo 43 e na sua parte B, ele diz que será um corpo poderoso. E ele conclui no versículo 44 de 1 Coríntios 15, que este corpo será um corpo espiritual. Então, o corpo ressurreto, ele mantém identidade e continuidade com o corpo atual, mas é transformado e aperfeiçoado, como veremos, né, nos relatos da lição de hoje, porque eu vou comentar alguma coisa a respeito dessa questão da ressurreição do nosso corpo. Terminada a nossa introdução, tópico 1, o propósito de Jesus. Na nossa lição, diz o seguinte: nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. É neste último dos 7 sinais encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11, ele liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Olhando pelo aspecto do contexto geográfico e temporal do milagre de Lázaro, porque esses são elementos cruciais para que se compreenda o propósito divino através deste evento extraordinário, permita-me elencar aqui alguns pontos importantes. O Evangelho de João, ele então se estrutura dentro, como eu já disse no começo da aula, ele se estrutura dentro desses 7 sinais cuidadosamente selecionados que revelam progressivamente a glória de Jesus. No capítulo 2, nós temos a transformação da água em vinho. No capítulo 4, nós temos a cura da filha do oficial. No capítulo 5, nós temos a cura do paralítico, que é uma restauração física.
E é interessante assim, na transformação da água em vinho, ele faz o milagre transformando substâncias. Na cura da filha do filho do oficial, ele faz uma cura à distância. Na cura do paralítico, ele traz uma restauração física. Na multiplicação dos pães, ele traz provisão material. Sobre andar sobre as águas, ele demonstra o seu domínio sobre a natureza. Curando o cego de nascença, ele faz a restauração de uma visão. E no caso da ressurreição de Lázaro, ele demonstra o seu poder sobre a morte. Essa progressão dentro dos sinais de Jesus e na ordem em que eles vão acontecendo, elas não são acidentais. João mostra Jesus exercendo autoridade sobre elementos cada vez mais fundamentais à existência, culminando com o poder da morte, o último inimigo a ser vencido, conforme Paulo ensina na sua epístola, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 26. A ressurreição de Lázaro é, portanto, o clímax cristológico dos sinais, demonstrando definitivamente a divindade de Jesus. Agora, em termos teológicos, é significativo que Jesus tenha permanecido 2 dias mais no lugar onde estava. E ainda nós estamos no aspecto geográfico. Após receber a notícia sobre esta enfermidade de Lázaro. E esse suposto atraso, ele nos revela o seguinte. Primeiro, a soberania divina sobre o tempo. Jesus não é controlado pelas circunstâncias ou pelas expectativas humanas, mas opera segundo o kairós divino, que é o tempo oportuno de Deus. Entenda que Deus ele é atemporal. Deus não anda numa linha de tempo. O tempo não afeta Deus. Passado, presente, futuro, ou passado e futuro, né, seria melhor dizer dessa forma, passado e futuro, para Deus é sempre um eterno presente. Não tem nada que ele não saiba, porque o futuro é para nós, não para Deus, pois Deus lá já está, né, dessa perspectiva, olhando nós, no sentido cronos, Deus está. Então, ele não é afetado pelo tempo. Ele tem, nessa questão de permanecer ainda do outro lado do Jordão, por uma questão pedagógica. Jesus permitiu que Lázaro morresse para que o milagre fosse inequivocamente uma ressurreição e não apenas uma cura. Ele esperou para que no momento de executar esta cura, as pessoas, a ressurreição, as pessoas não entendessem que foi apenas uma cura, mas que de fato Lázaro, conforme o texto diz, numa das conversas, Senhor, já faz 4 dias e cheira mal. E isso é importante na narrativa bíblica porque ele não exerce como uma cura, mas de fato ele demonstra o seu poder sobre a morte. E é interessante que essa questão, né, de 4 dias, que a Bíblia faz questão de frisar, e entenda que as coisas na Bíblia não estão lá por mero acaso, elas têm um significado, ela tem uma importância. Dentro da cultura judaica, existia uma crença de que o espírito permanecia próximo ao corpo por 3 dias após a morte. Era essa a crença. Tornando o 4º dia especialmente significativo. A morte, de fato, era considerada definitiva e irreversível. Então, quando você lê, Senhor, já fazem 4 dias e cheira mal, isso era de profundo significado dentro da cultura judaica. E ele tem um propósito que vale a pena, se você quiser fazer como uma nota de rodapé, ele tem um propósito revelacional. O propósito fundamental deste milagre de Jesus, ele diz o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Isso está em João 11:4. Vou ler de novo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus,
a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus redefine a questão do significado da morte física. Quando ele diz, não é para a morte, ele não nega a realidade da morte física de Lázaro, mas ele reinterpreta o seu significado último, e isso é importante. O termo glória, quando ele diz para a glória de Deus, o termo glória no Evangelho de João está intimamente ligado à revelação da verdadeira identidade e natureza de Jesus. O milagre não visa primariamente o benefício de Lázaro, mas a revelação da glória divina. A glorificação do Filho é apresentada como inseparável da glorificação do Pai, reforçando o tema de João entre a unidade de Pai e Filho. E aí, por fim, nós temos o que podemos entender como um ponto importante ou um propósito escatológico na questão de ressurreição. A ressurreição de Lázaro também possui uma dimensão escatológica bastante significativa. Este milagre ele funciona como uma antecipação parcial e provisória da ressurreição final. Lázaro voltou à vida mortal e, eventualmente, morreria novamente, apontando para uma necessidade de uma ressurreição definitiva. E isso vai acontecer quando ele vier buscar a sua igreja. Porque Paulo cita, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados. E isso vai ser assim, e vai acontecer. E no caso de Lázaro, ele ressuscitou, morreu, para mostrar que nós precisamos de uma ressurreição definitiva. E ele demonstra, dentro do seu propósito da ressurreição de Lázaro, o seu sinal messiânico. Na tradição judaica, a ressurreição dos mortos estava associada à era messiânica. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus aponta para um sinal messiânico incontestável. Incontestável. E esse milagre, por fim, ele demonstra que a era escatológica não é apenas futura, mas já começou a irromper no ministério de Jesus. O reino de Deus já está presente, ainda que não seja em sua plenitude. No subtópico 2, nós temos o desapontamento de Maria e Marta. O desapontamento que vivenciou as duas irmãs, ele nos representa alguns dos mais profundos paradoxos da fé cristã, que é a tensão entre o amor divino e o aparente silêncio de Deus diante do sofrimento humano. Quem nunca se pegou perguntando, onde está Deus no meu sofrimento, ou por que os justos sofrem, ou coisas desse tipo? E exatamente esse paradoxo, essa tensão entre o amor divino e o sofrimento que elas experimentaram. Esse episódio do capítulo 11, ele oferece esta oportunidade singular de nós explorarmos este tema tão importante, tão atual para a nossa vida, e como reconciliar a bondade de Deus com a realidade do sofrimento. Olha o que o texto bíblico diz. Antes de citar, deixa eu abrir um parênteses aqui, a falsa teologia da prosperidade, que é propagada em muitos círculos evangélicos, eles propagam o evangelho de que você aceita Cristo e você imediatamente para de sofrer. Isso não é real. Não há realidade nessa questão de aceitar Jesus e parar de sofrer. Porque aqueles que Jesus amam, sofrem. Aqueles a quem Jesus ama, morrem. Aqueles a quem Jesus ama, passam dificuldades. Aqueles a quem Jesus ama, passam por tribulações. E olha que interessante o que diz o texto, em João 11:5. Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Essa declaração do amor de Jesus torna seu aparente
De novo, seu aparente atraso ainda mais desconcertante. Vamos levar em consideração, Jesus ele tinha um amor autêntico e não era levado por um mero sentimentalismo. O amor de Jesus não é um sentimentalismo que busca apenas evitar o sofrimento imediato. Não, em hipótese nenhuma. É um amor que visa o bem último e eterno dos seus amados, mesmo que isso envolva permitir temporariamente a dor. A intimidade que esta família ela tinha com Jesus, naturalmente, gerou expectativas específicas. Se coloquem os irmãos no lugar de Marta, Maria, e no caso Lázaro, né, enquanto estava até um determinado momento vivo, a intimidade, o relacionamento, o cuidado de ter Jesus na sua casa, de conversar com ele, eles talvez nunca, porque a gente acaba gerando, às vezes, expectativas demais sobre as pessoas. E muitas vezes somos frustrados ou decepcionados porque as nossas expectativas são muito maiores do que talvez a pessoa possa oferecer. Não é, obviamente, o caso de Jesus, mas se coloque do ponto de vista humano. O desconcerto que não foi para as irmãs, ele frequenta a minha casa, ele assenta à minha mesa, ele come o nosso pão, ele toma o nosso suco de uva, ele conversa conosco, ele ri conosco, ele sempre está aqui, uma amizade, e agora que nós precisamos dele, avisamos e ele não chegou e o nosso irmão morreu. Olha só que situação. Então, quanto mais próximos nos sentimos de Deus, mais facilmente podemos desenvolver expectativas sobre como Ele deveria agir em nossas vidas. Agora entenda, Deus não age como nós queremos, Deus age como Ele quer. Isso tem que ficar bem claro, porque realmente, irmãos, isso passa, eu também sou desta forma, quando a gente começa a passar por lutas, por crises, por dificuldades, nós queremos imaginar o cenário de como Deus vai tratar os nossos problemas, como Ele deve agir, como Ele deve fazer, e assim por diante. E não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam da maneira soberana dEle. E muitas vezes Ele permite que esse sofrimento nos acometam para que possamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E é interessante, irmãos, que esse episódio é um dos poucos lugares nas Escrituras onde vemos Jesus em um relacionamento de amizade íntima. A narrativa mostra que mesmo os mais próximos de Jesus não estão isentos das experiências de desapontamento e também questionamento. Agora, o desapontamento de Marta e Maria nos permite entender, irmãos, que uma coisa é fundamental, ou algumas coisas são fundamentais para a maturidade espiritual. O desapontamento com Deus, ele frequentemente, ele serve como um catalisador para purificar a nossa fé de elementos antropocêntricos e utilitários. Muitas vezes nos relacionamos com Deus apenas para que Ele nos dê coisas ou satisfaça alguns dos nossos desejos. E colocamos Deus nesse relacionamento como um faz-tudo no sentido de ser aquele que apenas tem coisa para nos dar e não entendemos Ele como nosso Senhor. Essa lição, ela nos mostra muito isso. Passamos de uma fé baseada em resultados, quando nós nos desapontamos, para uma fé baseada no caráter de Deus. Tiago ensina o seguinte, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, que as provações, elas produzem perseverança, que por sua vez leva à maturidade espiritual. O desapontamento, frequentemente, é o cadinho onde a perseverança é forjada. Nos momentos de desapontamentos com Deus, frequentemente revelam expectativas não bíblicas que desenvolvemos sobre como Deus deveria agir. Olha o que Jó, após o seu profundo desapontamento com Deus, declarou. Isso serve para mim, essa palavra ela fala comigo, ao meu coração primeiramente, e como tem falado. Eu
Isso aqui, palavras de Jó, no capítulo 42 e o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa extremamente gloriosa. Muitas vezes nos relacionamos com Deus de forma superficial. E quando estas coisas acontecem, nós passamos então a entender uma perspectiva mais profunda a respeito de Deus. Aí, com relação a esse aparente atraso de Jesus, eu fiz uma pesquisa aqui, e a tradição cristã, ela oferece diversas perspectivas para esse aparente atraso de Deus em responder às nossas necessidades. Agostinho, por exemplo, ele sugere que Deus às vezes atrasa a resposta para aumentar o nosso desejo por Ele. E aqui, palavras de Agostinho, então, abre aspas, Deus retém o que você busca para que você aprenda a valorizar o que busca, fecha aspas. Palavras de Agostinho. Os reformados, o pessoal da ala calvinista, diz o seguinte: a tradição reformada enfatiza a soberania absoluta de Deus e os seus propósitos insondáveis. Então, esse aparente atraso é parte do decreto eterno de Deus visando a sua própria glória. A tradição arminiana diz que Deus permite o desenvolvimento completo das circunstâncias para maximizar o impacto transformador de todos os envolvidos. E, por fim, o que conhecemos como a teologia do processo, alguns teólogos contemporâneos sugerem que Deus trabalha persuasivamente dentro dos processos naturais, respeitando a integridade da sua criação. Mas, independente, irmãos, da perspectiva teológica, o texto afirma claramente que Jesus tinha um propósito maior em mente. E aí ele mesmo cita, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esse era o propósito maior da questão do milagre da ressurreição de Lázaro. Ainda com relação a essa questão de Jesus ter chegado 2 dias depois da morte de Lázaro, nos faz pensar na questão de Deus e o nosso tempo. A afirmação de que Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado, no cumprimento da vontade do Pai, que é o que está na nossa lição, ele nos ensina a seguinte coisa, conforme Pedro, e aqui eu quero citar na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, Pedro dizendo o seguinte: o Senhor não tarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. O tempo de Deus, ele frequentemente tem um propósito pedagógico. Por isso que as coisas não acontecem quando nós queremos ou como queremos. Principalmente não quando queremos. Quando nós estamos em luta, queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas nem sempre isso é possível. Subtópico 3, que é da nossa lição, essa questão do tempo, e aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, porque a questão do tempo divino, irmãos, versus o tempo humano, ele se constitui um dos temas mais profundos da teologia cristã. O episódio da ressurreição de Lázaro, ele oferece uma janela que podemos nos sentir privilegiados para contemplar como Deus opera dentro da temporalidade humana, transcendendo-a sem negá-la. Para compreendermos essa questão do tempo divino, conforme a nossa lição ela trata, necessitamos entender um pouco a mentalidade hebraica. A mentalidade hebraica concebia o tempo primeiramente em termos qualitativos, que eram eventos significativos, coisas extraordinárias da história, e não meramente quantitativos, na sequência de ordem cronológica. A tradição cristã, desde Agostinho, ela reflete como Deus, sendo eterno, interage no tempo sem ser limitado por ele. Deus não está no tempo,
como nós estamos, mas também não é indiferente ao tempo humano. O tempo de Deus está intrinsecamente ligado ao seu propósito salvador. Paulo, ele escreve a sua epístola aos Gálatas dizendo o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, indicando que é um momento certo no plano redentor. Deus não faz nada fora do tempo, no sentido nosso, claro. Deus, ele, novamente, ele é atemporal. O tempo, ele visa maximizar a glória de Deus. Jesus, explicitamente, ele afirma que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A ideia da ressurreição é sempre visando a glória de Deus. O tempo, frequentemente, visa aprofundar o relacionamento com Ele. Durante períodos de espera, nós somos convidados a uma intimidade mais profunda com Deus. E aqui eu repito de novo, lógico, se eu vou repetir, né? Eu vou reforçar Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então essa questão da nossa espera, ela nos chama para uma intimidade mais profunda com Deus. O que parece tardio na perspectiva humana é, na realidade, precisamente o momento certo dentro da economia divina. Abacuque diz o seguinte: ainda que tarde, guarda-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Este aparente atraso frequentemente serve como teste de fidelidade. Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sugerindo que esse aparente atraso, ou essa tardança, se assim podemos dizer, testa a perseverança e a fé. E por fim, essa questão do tempo, ela culminou num milagre magnífico, mencionado nesse texto. O milagre excedeu expectativas originais. Maria e Marta esperavam uma cura e acabaram recebendo uma ressurreição. O propósito primário do milagre era glorificar a Deus. Jesus ora de maneira explícita: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, ou eu sei que sempre me ouves. Assim, falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Glória a Jesus. No tópico 2, nós temos agora, na nossa lição, a parte onde há o encontro de Marta com Jesus. Então, a ocasião do encontro. O encontro entre Marta e Jesus, ela apresenta um dos diálogos mais profundos e teologicamente ricos do Novo Testamento. Este momento transcende o mero relato histórico para se tornar o paradigma do encontro entre a fé humana e a revelação divina. É significativo que Maria, ela tenha tomado a iniciativa de ir ao encontro com Jesus. Olha o que diz o texto em João 11, 20. Eu citei Maria, não é Maria, é Marta. É significativo que Marta tenha tomado a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Este movimento físico de Marta em direção de Jesus, ela tem implicações profundas. A fé de Marta não era uma fé meramente contemplativa, mas era a fé ativa, a fé de ação. Ela demonstra que a fé autêntica não apenas espera passivamente, mas move-se ativamente à direção de Jesus. Observem o texto. Maria, porém, ficou sentada em casa. Este contraste, irmãos, entre uma ir e a outra ficar, não é acidental, mas ilustra diferentes expressões da fé e também do luto. Marta, frequentemente criticada em Lucas 10 por sua atividade excessiva,
aqui demonstra que sua natureza ativa pode ser canalizada positivamente a Cristo. O movimento de Marta em direção a Jesus ecoa a corrida do pai em direção ao filho pródigo, ilustrando o encontro entre o anseio humano e a graça divina. Olha que coisa linda. Na passagem de Lucas, o pai corre ao encontro do filho. Na de João, Marta, ela vai em direção ao Salvador. E aí nós temos, quando eles se encontram, um lamento honesto por parte de Marta. A primeira declaração é a primeira palavra que ela expressa a Jesus é: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Contrariamente à percepção, irmãos, popular, a lamentação narrada na Bíblia não é falta de fé, mas é uma expressão de fé que reconhece tanto o poder de Deus quanto a realidade da dor. A declaração de Marta contém uma tensão não resolvida entre a sua fé no poder de Jesus, quando ela diz: se estivesse aqui, e a realidade da morte do seu irmão. Essa tensão é característica da fé madura, que não nega nem a soberania de Deus, nem a realidade do sofrimento. Essa expressão de Marta, se o Senhor estivesse aqui, ela ecoa a tradição dos Salmos de Lamentação, ou Salmos de Lamentação, onde perguntas difíceis são dirigidas a Deus sem comprometer a fé fundamental do caráter divino. Notem que Marta não acusa Jesus por sua ausência. Não houve aquele momento de apontar por que o Senhor demorou, o que aconteceu. Se fosse hoje, quebrou o carro, não veio de avião, o Uber e assim por diante. Senhor, por que o Senhor não atendeu rapidamente? Não, ela não acusa ele absolutamente de nada, mas simplesmente ela expressa a sua convicção sobre o que poderia ter sido. Então, é uma lamentação honesta e também respeitosa. Agora, olha que interessante nessa questão do diálogo entre Marta e Jesus, porque ela ilustra o que a teologia chama do já e o ainda não. A ressurreição final ainda não. Ela ainda não aconteceu. Mas em Jesus, o poder da ressurreição já está presente. E aí eu trouxe alguns exemplos para ficar clara essa questão do já e ainda não. Já os cristãos foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ainda não. A salvação plena será experimentada no futuro, quando os crentes serão glorificados na segunda vinda de Cristo. Em aspectos de salvação, também temos a tensão do já e o ainda não. Em questões de santificação, o já, os crentes já são santificados, ou seja, separados para Deus pela obra de Cristo. Ainda não. A santificação é um processo contínuo e a perfeição completa será alcançada na glorificação futura. E por último aqui, só para mais uma ilustração da questão dessa tensão do já ainda não, é com relação à vida eterna. Os crentes já possuem a vida eterna em Cristo. Todo crente salvo já possui a vida eterna em Cristo. Só que ainda não, a experiência plena da vida eterna a experiência plena da vida eterna será na presença de Deus após a morte ou por ocasião da segunda vinda de Jesus. A segunda parte do tópico 2 é a pergunta de quando Lázaro ressuscitará. Então, na pergunta, quando Lázaro irá ressuscitar, ela traz uma questão de profunda transformação teológica que Jesus acaba introduzindo e nos ensinando nessa passagem. Olha que interessante, esse diálogo, ele permite explorar a revolução
e assim podemos dizer escatológica, nas coisas futuras, inaugurada pelo ministério de Jesus. Para compreender plenamente a transformação introduzida por Jesus, precisamos primeiro entender qual era o contexto judaico deste primeiro século. A doutrina da ressurreição corporal, ela desenvolveu-se gradualmente no judaísmo, tornando-se mais explícita nos textos pós-exílicos, que é o texto de Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, e aqui eu quero fazer menção do que o texto bíblico diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No primeiro século, a ressurreição corporal, que é o que nós estamos tratando aqui, era um ponto de controvérsia entre fariseus e também saduceus. Lucas, ele deixa isso bem registrado no seu livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e o versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. O que eles reconhecem? A ressurreição, anjo e espírito. Há por um lado, muito ceticismo, que é o lado dos saduceus, que não acreditavam em nada disso, e por outro lado, havia a crença dos fariseus com relação à ressurreição, anjo e também espírito, conforme narrado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Agora, nós temos, dentro dessa perspectiva judaica, que era predominante, era a ideia do seguinte: uma ressurreição coletiva de todos os justos no final dos tempos, não de ressurreições individuais durante o curso da história. Agora, a resposta que Marta ela traz, ela diz a Jesus o seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, essa expressão que ela usa, a ressurreição do último dia, ela utiliza uma terminologia, um termo próprio da escatologia judaica, que essa era a ideia, né? O termo último dia, ele aparece 6 vezes no Evangelho de João, e sempre relacionado a textos escatológicos. A fé de Marta era teologicamente correta, mas limitada em sua compreensão. Ela demonstra que poderíamos chamar de ortodoxia insuficiente. Ela acredita corretamente, mas ainda não tem a visão toda ou geral, completa, da sua crença. Marta, ela entende que a ressurreição era um evento distante, no futuro, mas sem conexão imediata com o presente. Só que Cristo, ele traz à tônica o assunto, porque ela tinha percepção de futuro, mas ele dá uma ressignificada nisso, ele dá uma revolucionada nisso, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele transforma a ressurreição de um evento futuro para uma pessoa presente. Ela está centrada não em um calendário de eventos, mas na própria pessoa dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa fórmula do eu sou, ela sempre ecoa a autorrevelação divina em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, serei o que serei. Jesus não apenas está reivindicando poder para ressuscitar, mas identificando-se com o próprio Deus, que é a fonte da vida. A unidade dessa ressurreição ou dessa conversa é a conjunção de ressurreição e vida. E ela não é redundante, tá? Não é uma questão de redundância. A ressurreição não é apenas um retorno à vida biológica, mas a entrada a uma vida. O termo que João usa para a vida eterna, que é a vida abundante. E por fim, nós temos aqui então a promessa de vida. A declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, seguida pela promessa, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ela se constitui num dos pronunciamentos mais profundos de Jesus no Novo Testamento. Esta afirmação merece a nossa atenção. Primeiro, por quê? A soberania do Filho sobre a morte.
No Evangelho de João, essa declaração ela deve ser compreendida dentro do contexto mais amplo do que João está expressando no seu relato. Nesse prólogo, nós entendemos que Jesus ele é apresentado como aquele em quem estava a vida. João 1,4. Nele estava a vida. Então, esse termo vida é um atributo intrínseco do verbo, eterno, não uma qualidade que ele adquiriu. A afirmação de Jesus combina o que os teólogos chamam de cristologia funcional. O que ele faz, que é ressuscitar os mortos, com a cristologia ontológica. Quem ele é? Ele não só faz, mas ele é a própria ressurreição personificada. Em João 5, nós temos um relato que indica que a autoridade em termos tanto de delegação como posse estão intrínseca nele. Ele diz o seguinte: assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concede ao Filho ter a vida em si mesmo. A afirmação de Jesus, ou a afirmação de que Jesus é a fonte de toda a vida, tanto no plano material como espiritual, merece sempre a nossa atenção. Olha que interessante. Vida no sentido de qualidade e quantidade. A vida que Jesus oferece não é apenas quantitativa, não é só na questão de duração eterna, tornar a felicidade eterna, não é só nesse aspecto, mas também em termos de qualidade, um modo de existência caracterizado pela comunhão com Deus. Nós não só viveremos eternamente, mas gozaremos eternamente, que é a parte qualitativa dessa questão da vida eterna. A vida que Jesus oferece, ela tem dimensões tanto presentes quanto também futuras. É uma realidade já experimentada pelos crentes. E uma realidade que será plenamente manifestada no futuro. Em último lugar aqui, só para a gente encerrar essa parte do tópico, a vida que Jesus oferece é a participação na própria vida trinitária de Deus. Olha que interessante. Como Jesus ora: todos, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. Olha que coisa extraordinária, coisa extraordinária. E essa vida abundante, irmãos, essa vida abundante, ela ecoa a promessa e ratifica a promessa de Jesus em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O termo abundância sugere plenitude, superabundância e transbordamento. Esta vida abundante abrange todas as dimensões da existência humana, espiritual, psicológica, relacional e até física. A abundância de vida é uma realidade já presente para o crente, ainda não plenamente realizada, mas já é uma realidade. Já é uma realidade nas nossas vidas. Terminando esse assunto, nós vamos agora para a última sessão da nossa lição, que é a parte 3 do nosso texto. Os irmãos, eu precisei fazer um apanhado de coisa aqui, por isso que eu estou lendo um pouco mais, mas porque acho interessante compartilhar isso com vocês. Por fim, no tópico 3, nós temos a doutrina bíblica da ressurreição. Com relação à ressurreição do corpo, onde vai falar sobre o milagre físico da ressurreição de Lázaro, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu acho pertinente. Para que você entenda essa questão da ressurreição ou da maneira adequada da doutrina da ressurreição,
é preciso que a gente estabeleça algumas distinções. Os casos de Lázaro, filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, apresentam ou representam reanimações temporárias, que é o retorno à vida mortal, sujeita novamente à morte física. Porque o filho da viúva de Naim havia morrido há um dia, eles já estavam para sepultá-lo. Jesus trouxe ele à existência e ele voltou a morrer. Da mesma forma que a filha de Jairo veio a óbito, Jesus ressuscitou, posteriormente ela veio morrer. E no caso do Lázaro, também da mesma forma. Essas pessoas receberam em seus mesmos corpos mortais de volta, sem o que nós chamamos de transformação essencial, que é o ato da glorificação, que é o momento, o clímax, o ápice da nossa salvação, quando o nosso corpo será realmente transformado em um corpo não sujeito mais à morte. Isso é extraordinário. E não é utopia. Não é utopia, porque o caso da ressurreição de Lázaro e a própria ressurreição, como nós já lemos aqui, que Jesus é o protótipo primeiro dessa linha de ressurreição, demonstrando que isso é possível, vai nos dar então este corpo para não morrermos mais. Olha o que, em termos de distinção, essa questão da reanimação, embora seja poderosa, ela funciona primariamente como sinais que apontam para a ressurreição definitiva, não como exemplos dela. A doutrina da ressurreição corporal, ela está fundamentada em múltiplas passagens da Bíblia Sagrada. Lá no Antigo Testamento, porque para a gente validar a nossa doutrina, nós temos que validá-la biblicamente. Então olha o que a Bíblia diz, Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, e os seus cadáveres ressuscitarão. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 a 14, a visão do vale de ossos secos. Embora primariamente uma metáfora da restauração nacional de Israel, ela contém também implicações para a ressurreição corporal. Agora, esse de Jó aqui é extraordinário. Esse é clássico também, Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. No Novo Testamento, nós encontramos também nas palavras de Jesus esta confirmação doutrinária a respeito da ressurreição dos nossos corpos. João 5, 28 e 29 diz o seguinte: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. No mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versículos 39 a 40. A vontade de quem me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Mateus 23, ou melhor, 22, versículos 23 a 33, que é a controvérsia que Jesus teve com os saduceus. Jesus defende a ressurreição baseando-se numa relação contínua de Deus com os patriarcas. Nós encontramos essa afirmação doutrinária nas epístolas paulinas, nós encontramos na literatura apocalíptica, que é o último livro da Bíblia, e esse tema da ressurreição, ela é um tema central da nossa teologia. A afirmação de que a ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo, ela merece toda atenção e deve ser estudada com muito cuidado. Porque a ressurreição corporal de Cristo, irmãos, ela é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição corporal, de novo, estou falando de ressurreição e não de reencarnação. Na ressurreição corporal,
ela afirma a continuidade da identidade pessoal. Não fomos salvos como almas desencarnadas, mas como pessoas completas, com corpo, alma e espírito. Então ela vai manter a nossa identidade. Essa ressurreição, ela representa a consumação da redenção, como já falamos. Paulo, ele elabora sobre a natureza do corpo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, usando alguns contrastes. Ele vai utilizar semeando na corrupção, ressuscitando na incorrupção. O corpo ressurreto será imperecível, não sujeito à deterioração ou à morte. Ele continua: semeando em honra, ressuscitando em glória. O corpo ressurreto será glorioso, radiante com glória divina, em contraste com a humilhação da morte. Ele continua: semeando em fraqueza, ressuscitando em poder. O corpo glorificado, o corpo ressurreto, será poderoso, livre das limitações e fraquezas da existência mortal ou humana. E por fim, ele diz o seguinte, na questão, por fim não, eu vou citar mais um ainda, os irmãos me perdoem aqui. Semeando corpo natural, ele ressuscita corpo espiritual. E o que Paulo está ensinando? Que o nosso corpo ressurreto será, e essa questão de espiritual, não é no sentido de material, mas plenamente vivificado e governado pelo Espírito Santo. Será um corpo cuja nossa vontade será fazer a vontade de Deus, que a nossa satisfação maior será fazer a vontade de Deus. E aí Paulo, ele usa a imagem do terreno versus a imagem do celestial, dizendo: o corpo ressurreto levará a imagem do homem celestial, que é Cristo, assim como o corpo atual leva a imagem do homem terreno. Nós não perderemos a nossa identidade. Porque sempre vem aquela pergunta: quando estivermos lá, vamos reconhecer? Sim, porque somos nós. É a ressurreição do nosso corpo. No segundo subtópico, da morte para a vida, Jesus declara: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa declaração de Jesus, irmãos, ela afirma que aquele que esteja, ainda que aquele que esteja morto nunca morrerá. Ele diz o seguinte, ele inverte, ele inverte radicalmente a compreensão convencional de morte e vida. O que parece ser morte, que é a física, não é a verdadeira morte. E o que parece ser a vida biológica, não é a verdadeira vida. Essa linguagem que João ele traz, que é característico dele, e ele faz operando em questões, e até interessante, em questões dialéticas, luz, trevas, de cima de baixo, espírito, carne, morte e vida. Esses pares não são meramente contrastes, mas categorias que se interpretam e acabam se redefinindo mutuamente. Olha a estrutura desse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem crê em mim demonstra fé. Ainda que esteja morto, e aí fala da morte física, viverá, terá vida eterna. Todo aquele que vive e crê em mim, e aí é uma junção de vida física mais fé, nunca morrerá. E nesse nunca morrerá será a ausência de morte espiritual. E por fim, nós vamos aqui encerrar a nossa lição. Nós temos no último subtópico uma viva esperança. O episódio da ressurreição de Lázaro, ele culmina com o poderoso chamado de Jesus: Lázaro, vem para fora. E isso transcende o mero relato histórico para se tornar a nossa grande esperança. Esta viva esperança que nós, cristãos, carregamos e ansiamos, de ouvir Jesus nos chamar. Sejam aqueles que já partiram para o Senhor,
como aqueles que ainda hão de partir, ou por ocasião do arrebatamento, porque também ouviremos o Senhor chamar os nossos nomes. Que dia glorioso, que esperança gloriosa. O texto, ele narra, e aqui nós temos umas coisas interessantes, que diz que o relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Cristo abordou esse tema da morte entre os queridos. Ele sentiu compaixão, chorou, manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, o nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos todos aqueles que foram salvos, e esta é a nossa viva esperança. Jesus, ele acaba sentindo compaixão de Lázaro, porque ele sabia o que havia causado essa indignação de Jesus, porque, entenda, Jesus, ele demonstra na sua encarnação que ele se envolveu na experiência humana. Então ele pôde sentir a dor humana. Ele chorou, e esse choro de Jesus demonstra a sua compaixão. E ele entende nessa sua indignação, porque o texto também diz que ele acaba se agitando em espírito, e esse termo agitou-se em espírito sugere não apenas tristeza, mas indignação, provavelmente contra a realidade da morte como consequência do pecado. Ele sabia disso, que Lázaro, a quem ele amava, estava naquela situação por causa do pecado. O fato de Jesus chorar, irmãos, ele sugere que Jesus não chora primariamente pela morte temporária de Lázaro, mas pela realidade mais ampla da morte e do sofrimento humano, porque não foi propósito original de Deus que o homem morresse e nem tampouco que o homem sofresse. Vontade de Deus para o primeiro casal era a sua vontade perfeita de que eles vivessem plenamente em comunhão com Deus. Optaram, isso foi escolha deles, de se rebelarem contra o Criador, e todas as consequências danosas nós estamos presenciando nos dias atuais. Agora, olha o impacto dessa palavra, né? Lázaro, vem para fora. Jesus não ora pedindo ressurreição. Ele é óbvio, ele orou no sentido de demonstrar para as pessoas que o Pai sempre o ouvia. Mas ele comanda com a própria autoridade. Lázaro, vem para fora. Ele demonstra o poder que ele tem sobre a morte. A morte não pode ser detida. Aliás, a alma não pode ser detida pela morte quando ele chamar o nome daquele a quem ele vai citar. No caso aqui é Lázaro. Lázaro, vem para fora. Esse milagre, ele demonstra que o poder necessário para a ressurreição já está operando em Jesus. Jesus deixou demonstrado isso na questão de trazer Lázaro de volta à vida, cheirando. Irmãos, o corpo já estava em decomposição. O cérebro, né, a massa cefálica provavelmente já havia se liquefeito. Se os irmãos tiverem a curiosidade, né, pesquisem, tão fácil hoje, né, pesquisar na internet, o que acontece com o corpo e depois a morte, e aí passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Irmãos, a coisa estava muito complicada, mas quando Lázaro vem para fora, irmãos, era como se fosse aquela palavra lá no princípio, né? Haja luz. É trazer à existência novamente aquilo que não existia. É trazer à existência a vida a Lázaro. É fazer o corpo. Às vezes eu tenho até dificuldade de pensar nisso, mas imagine não ter mais nada dentro ali, ele colocar o cérebro, fazer o sangue começar a circular,
as células se movimentar, os nervos começarem a se mexer, o pulmão começar a respirar. Irmãos, é algo extraordinário, que ele fez. E essa ressurreição, e aqui nós já vamos encerrando, é a esperança que nos consola, mas ela não só nos consola, ela também nos capacita. Paulo escreve o seguinte: a esperança não confunde ou não traz confusão, ela capacita os crentes a viver com coragem e propósito, mesmo em meio ao sofrimento. E para concluir, esse episódio da ressurreição de Lázaro, que é culminando, com esse poderoso Lázaro vem para fora, não é apenas um milagre impressionante, mas a revelação do coração da esperança cristã. Esta esperança não é um otimismo vago ou uma consolação abstrata. Não. Ela está ancorada no poder demonstrado de Cristo sobre a morte e a sua promessa explícita de ressurreição para todos aqueles que nele creem. Irmãos, vale a pena servir Jesus. Vale a pena andar com Jesus. É o que Paulo ele escreve na sua epístola, capítulo 15, e o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe sua vida e que possamos viver com esta viva esperança, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, quero lembrar também que logo mais às 18h30 nós temos aqui no nosso templo sede e em todas as nossas congregações o culto da família, o culto ao Senhor. Venha, traga a sua família, traga mais um também, venha adorar o Senhor, venha glorificar o Senhor, porque o Senhor é extraordinário. Deus só tem coisas boas para os seus filhos. Os irmãos curvem as vossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, uma vez mais agradecemos a Ti. Uma vez mais louvamos a Tua bondade. Uma vez mais louvamos a Ti pelo Teu poder. Louvamos porque o Senhor é o único capaz de trazer o homem à existência. O Senhor é o único que com a sua palavra pode nos dar vida. Da mesma forma pessoal como o Senhor chamou o nome de Lázaro para que ele saísse da sepultura, o Senhor chamará individualmente todos os seus filhos à ressurreição. Que momento glorioso será, que momento extraordinário será, em que as sepulturas irão se abrir, os mortos irão ressuscitar com corpos glorificados. A igreja estará com o Senhor reunida no céu. Oh, Pai, que dia glorioso! Consola-nos, Senhor, meu Deus, com estas palavras e que a nossa esperança esteja firmada em Ti. Mesmo, Senhor, diante das decepções da vida, mesmo diante, Senhor, dos sofrimentos humanos, mesmo, Senhor, meu Deus, diante da aparente ou do aparente atraso, sabendo que o Senhor não caminha na linha do tempo, que o Senhor não viaja no tempo, mas o Senhor é dono dele. Pai, consola-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a entender o Teu propósito. Meu Deus, queremos, Senhor, entender esse Teu agir, por isso, Espírito Santo, esteja com cada filho Teu. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém.